Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar o livro de Gênesis. Vamos lá, vamos começar. A paz do Senhor, meu povo, bom dia. Hoje nós vamos estudar Gênesis capítulo 48. Vamos lá, vamos começar? A paz do Senhor. Vamos lá. Gênesis 48. Jacó abençoa Manassés e Efraim. Manassés e Efraim são os filhos de José. Deixa eu ajeitar aqui o tripé. Bom dia, gente, a paz. Algum tempo depois, disseram a José: seu pai está doente, e ele foi vê-lo, levando consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e anunciaram a Jacó: seu filho José veio vê-lo. Israel reuniu suas forças e assentou-se na cama. Então disse Jacó a José: Deus Todo-Poderoso apareceu-me na terra de Canaã e ali me abençoou, dizendo: eu farei prolífero e multiplicarei. Farei de você uma comunidade de povos e darei esta terra por propriedade perpétua aos seus descendentes. Agora, pois, os seus 2 filhos que lhe nasceram no Egito, antes da minha vinda para cá, são reconhecidos como os meus, Efraim e Manassés. Esses são os meus, como são meus, Ruben e Simeão. Os filhos que lhe nasceram depois dele serão seus. Serão convocados sobre o nome dos seus irmãos para receberem a sua herança. Quando eu voltava de Padã, para minha tristeza, Raquel morreu em Canaã. Quando ainda estávamos a caminho de pouca distância de Efrata, eu a sepultei ali, ao lado do caminho para Efrata, que é Belém. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: quem são estes? Respondeu José a seu pai: são os filhos que Deus me deu até aqui. Então Israel disse: traga-os aqui, que eu quero abençoar-lhes. Os olhos de Israel já estavam enfraquecidos por causa da idade avançada e ele mal podia enxergar. Por isso, José levou seus filhos para perto de seu pai e os beijou e o abraçou. E Israel disse a José: nunca pensei que veria na sua face novamente, e agora Deus me concede ver também os teus filhos. Em seguida, José tirou do colo de Israel e curvou-se com o rosto em terra. E José tomou os 2, Efraim à sua direita, perto da mão esquerda de Israel, e Manassés à sua esquerda, perto da mão direita de Israel, e os aproximou dele. De Israel, porém, estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, embora ele fosse mais novo, e cruzando os braços, pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora Manassés fosse o filho mais velho. E abençoou José, dizendo: que Deus a quem sirvam os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus tem sido meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje. O anjo que me redimiu de todo o mal, abençoe estes meninos, sejam com eles chamados pelo nome e pelo nome dos meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam muito na terra. Quando José viu seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim, não gostou. Por isso lhe pegou a mão, a fim de mudá-la da cabeça de Efraim para Manassés, e lhe disse: não, meu pai, este aqui é o mais velho, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas o seu pai recusou-lhe e respondeu: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também te tornará um povo, e também será grande apesar disso. O seu irmão mais novo será maior do que ele, e os seus descendentes tornarão muitos povos. Assim Jacó os abençoou naquele dia, dizendo: o povo de Israel usará o seu nome para abençoar uns aos outros, com essa expressão: que Deus faça de você como fez a Efraim e a Manassés,
e colocou Efraim na frente de Manassés. A seguida, Israel disse a José: eu estou para morrer, mas Deus estará com vocês e os levará de volta à terra dos meus antepassados. E a você, como alguém que está acima de seus irmãos, dou a região montanhosa que tomei dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Sabe, eu gosto muito de uma expressão que diz: era impossível, por isso ele foi lá e fez. Eu gosto demais dessa expressão, porque o que é impossível para muita gente, muita gente, e eles param nesse impossível, para os outros não. E o que me chama a atenção nesse texto, todas as vezes que eu reflito e vejo Jacó lá no Egito, eu penso exatamente nessa cena. Eu vejo essa cena e depois eu vejo a cena do povo tentando sair de lá e ir embora para Canaã. Primeiro, sabe quantas vezes os irmãos de José fizeram esse trajeto de ida e volta, ida e volta? Presta atenção, primeiro eles foram para pegar comida e eles voltaram. Depois eles foram de novo, aí eles voltaram. Aí depois eles foram para levar Jacó com todo mundo. Gente, e era questão de vida ou morte, eles não tinham comida. Significa que eles fizeram isso em pouquíssimos dias. Dizem que leva 3 dias para fazer essa caminhada. 3 dias. Eles tinham comida pouquíssima. 3 dias sem comer a pessoa não morre. Máximo ela fica fraca. Morrer não. Então eles fizeram esse trajeto 3 vezes. 2 dias, 3 dias, que seja 5 dias. E quando o povo vai sair do Egito e chegar na terra prometida, eles não chegam. Vocês perceberam? A ida gerou expectativa, gerou vida. A ida para a terra do Egito gerou para eles um motivo de fugir da fome, fugir da peste, fugir de morrer sem nada. Então eles tinham um objetivo e esse objetivo foi alcançado em 3 dias. Quando o povo sai do Egito e tenta voltar para a terra, eles voltam cheios de rugas, cheios de máculas, cheios do passado, cheios de feridas, cheios de reclamações. É como uma pessoa que volta para casa. Muitas vezes a gente acha, que aquela pessoa vai voltar para casa muito bem. Eu falo que uma vez eu acompanhei a volta para casa de um filho. E a mãe achava que o menino ia voltar todo bonzinho, todo lindinho, todo fofinho. Que nada. Voltou todo ferido, todo rasgado, emocionalmente rasgado, todo sem educação, todo cheio de ofensas, todo cheio de recriminações, todo cheio de Egito, todo cheio de deserto. Então a gente acha às vezes que a volta é uma volta assim esplendorosa. Foi ontem de manhã? Ou foi ontem de manhã? Eu recebi a mensagem de uma seguidora dizendo: meu marido voltou para casa. E eu me alegrei com ela. Ela falou assim: mas ele não voltou como príncipe encantado. Ele voltou nervoso, ele voltou acusativo, ele voltou estranho, ele voltou confuso, ele voltou triste. Ele voltou. Vocês perceberam que muitas vezes a volta, ela não acontece. E quando acontece, muitas vezes, ela não vai como a ida. Quando a volta vem, às vezes a volta vem com dor, vem com a carga do passado. Porque quando você vai com cheio de sonhos, projetos, planos, metas. Quando você volta com tudo que você carregou, do que você foi. E volta com o tempo, volta com a idade, volta com os dias passados. Então, muitas vezes a volta é muito difícil. A volta é difícil para quem fica, a volta é difícil para quem vai, a volta é difícil em todos os aspectos. Sabe por que muitas pessoas não voltam? Porque elas querem ficar no Egito. O Egito tem comida, gente, o Egito tem bebida, o Egito tem cebola. No Egito tem cebola, no Egito tem tempero. No Egito, lugar de adoração a ídolos. O Egito é o lugar que eles estão fora da terra prometida.
Às vezes a pessoa me pergunta, Poliana, como que a tal pessoa consegue estar naquele lugar sujo e não sentir dor, remorso? Não consegue sentir. Porque o Egito é lugar de anestesiamento. Lá tem tempero, lá tem cebola, lá tem alho. E às vezes quando a pessoa vai ver a verdade e ela volta para a verdade, ela quer voltar para a verdade, muitas vezes ela não consegue. Porque quem está lá esperando ela também não tem suporte emocional para ajudar aquela pessoa que foi. Então a gente tem que entender que muitas vezes a volta é muito sacrificial. Quando você olha para alguém com um olhar de misericórdia, sabe o que tem nos faltado? Sabe o que tem te faltado e sabe o que tem me faltado? É a gente ver as pessoas, a gente ter um olhar de misericórdia para as pessoas. É quando a gente olha para as pessoas e diz, ele carece da glória de Deus. Essa pessoa, ela carece da glória de Deus. Ela carece da misericórdia de Deus. Porque às vezes a gente acha que é sobre a gente, mas nunca é sobre a gente. Nunca é sobre você. É sobre o que você pode fazer para deixar a vida do outro com paz. A Bíblia diz, e as pessoas querem ouvir a Deus. Se eu abrir o chat e perguntar para você, você quer ouvir a Deus? Você vai me dizer, quero, Poli. Me dá a receita. Já vou anotar aqui a receita para ouvir a Deus. Pera aí, deixa eu pegar um papel e uma caneta. Você quer ouvir a Deus? Quero. Me responde no chat. Quem quer ouvir a Deus audivelmente? Eu tenho alguns passos para ouvir a Deus. Eu quero saber quem quer ouvir a Deus. Me responde. Eu quero, Poli. Eu quero ouvir a Deus. Fala para mim. Ui, quem quer ouvir a Deus? Responde. Você quer, né? Eu também quero. Eu também quero ouvir a Deus. Só que um dia eu li algo na palavra que me trouxe revelação. E eu quero que essa palavra, que é exatamente o que está dizendo na Bíblia, traga para vocês também revelação. E ela é muito séria. Parece que ela é simples, mas ela não é nada simples. Nada do que eu vou ler é simples. Vocês já ouviram esse texto, mas eu vou ler ele de novo, porque ele não é simples. Presta atenção. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá ao Senhor. Ninguém verá ao Senhor. Esforcem-se. 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 Bom dia, querida. Esforcem-se. Eu estou lendo o texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 14. É um esforço. Sabe quando a gente tem que abrir a tampa da azeitona, a gente não tem que se esforçar? Quando você tem que fazer dieta, você não tem que se esforçar? Quando você tem que, sei lá, fazer um treino pesado, você tem que, além de você tem que se esforçar? Quando você tem que correr no parque, correr na esteira, qual que é a verdadeira intenção do seu corpo e do seu cérebro? Caminha bem devagarzinho, não é? Quando você está ali numa aula de spinning, sabe, com muita energia, sabe o que você precisa de esforço? Esforcem-se para ter uma vida santa e para viver em paz. Na verdade, se você parar para pensar, o texto ele diz, esforça pela paz com todos. Porque sem a paz com todos e sem ser santo, ninguém verá ao Senhor. Às vezes a gente quer ter a revelação de Deus, a gente quer estar com Deus, a gente quer ter e ouvir audivelmente a voz do Senhor. E a gente não se esforça minimamente para ter paz com os outros. Eu tenho visto pessoas e ouvido pessoas e 99,999% delas é sempre sobre o que elas sentem, sempre sobre o que elas pensam.
É sempre sobre o que elas. É nunca sobre o que Deus pensa, o que Deus sente. Eu abri mão disso por causa da palavra, eu abri mão daquilo para me esforçar pela... Nunca é sobre isso. Sempre é sobre o que ela está sentindo, o que ela está pensando, como ela está se comportando. Nunca é sobre como eu agi assim, porque eu acredito que isso é um esforço pela paz. Nunca é desse jeito, nunca. Os maiores problemas que a gente enfrenta na nossa vida nunca é porque você se esforçou para ter paz. Nunca é. Porque quando eu converso com uma pessoa e ela fala, eu agi assim, porque eu sei que assim é a forma correta, porque não porque o outro espera isso de mim, mas porque Deus espera isso de mim. Você pode ter certeza que ali há paz. Esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Lá no Egito, eles aprenderam a adorar deuses estranhos. Lá no Egito, eles se curvavam aos deuses dos antepassados do povo egípcio. Eles adoravam tudo que precisava ser adorado, menos ao Deus vivo. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, era um Deus, sabe como? Ele era um Deus caricato, como hoje. Ele era um Deus distante. Ele era um Deus que ele era inclusive mencionado. Mas ele não era um Deus que salvava o povo, que amava o povo, que estava com o povo, que queria o povo. Não era. Eles não adoravam a Deus. Então, o caminho de volta era o caminho de Deus mostrando a glória dele para o povo, de que ele estava ali. E às vezes a gente pensa, meu Deus, como Deus foi mal, né? Por que Deus deixou todo mundo que saiu do Egito morrer? É porque muitas vezes, Deus precisa limpar uma geração para que a próxima geração entenda quem é o Deus da salvação deles. Como que eles iriam entender quem era o Deus da salvação deles? Se aquele povo, a única coisa que aquele povo sabia era adorar deuses estranhos. Moisés, a gente vai observar isso nas escrituras, ele sai por um pouquinho para pegar os 10 mandamentos. Quando ele volta, tem um bezerro de ouro feito. Então, eles só queriam adorar. Moisés, ele era um objeto de adoração vivo ali para eles. Eles tinham que ver, porque eles aprenderam a vida inteira a ver uma adoração. Então, a gente está no início da trajetória aqui. E eu trouxe esse espaço para a gente falar desse dia, que foi o dia que Efraim e Manassés foi abençoado. Jacó fez uma coisa diferente. Assim como ele era o filho mais novo e pegou a primogenitura do pai, do irmão. Assim como Isaac teve a descendência dele consagrada ao Senhor, e ele era o filho mais novo, Ismael que era o mais velho. Assim Jacó faz com Efraim e Manassés. Ele cruza os braços, ele abençoa. O mais novo vai ser maior, em detrimento do mais velho. Sabe por quê? Porque era impossível. Porque a bênção estava sobre o mais velho, não sobre o mais novo. Então Jacó, ele supera todas as expectativas. Porque Deus supera todas as expectativas. Quando Deus faz algo, ele faz algo. Ele veio para mostrar nessa manhã que era impossível o irmão mais novo ser abençoado no lugar do irmão mais velho. E por 3 vezes, só nesses dias que a gente está lendo a palavra, Deus fez isso. Tudo aqui aconteceu com a permissão de Deus. Primeiro, Caim mata Abel, né? Aí mata-se o irmão mais novo. Depois, todos os irmãos mais novos estão sendo abençoados na frente do irmão mais velho. Primeiro começa com Isaac, aí depois vem para Jacó e agora a gente continua com Manassés e Efraim. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo que é impossível. Mas quando é impossível, Ele mesmo faz. Como o irmão mais novo vai ser maior do que o irmão mais velho?
Se a bênção de ser o maior é do irmão mais velho, por ele ser o mais velho. Sabe por quê? Porque Deus não está afim de seguir padrões. Deus não está afim de pegar e entregar algo para alguém que ali não vai ser construída a trajetória sacerdotal do céu. Sabe o que Deus está mostrando? Que não interessa. Não interessa se você é o mais novo, se você é do meio, se você é mais velho. Não interessa se você é rico, se você é pobre, se você teve uma história de fracasso. Se você só vive ciclos e ciclos e ciclos na sua vida que te levam pro buraco. Chega uma hora que se você tiver paz com todos e buscar a santidade, você vai ver o Senhor. Não interessa. É impossível. Poliana, olha, você não está entendendo. Minha mãe teve uma história ruim, minha tia teve uma história ruim, minha avó teve uma história ruim, minha bisavó teve uma história ruim. Não interessa. Esforça-se para ter paz com todos. Esforce-se. Poliana, aqui na verdade, nessa família, a gente tem um pecado de estimação. Deixa eu te contar. Todo mundo peca nisso. Ah, tá bom. Para Deus não tá nem aí para isso. Deus, ele quer saber se você é o primeiro que vai parar com isso. Deus, ele quer saber se você vai ser o primeiro que vai ter paz. Deus, ele quer saber se na hora de um conflito você vai explodir ou você vai exalar a glória de Deus. Deus, ele quer saber disso. Deus, ele quer saber. Ele quer saber. Se você está com esforço. Ontem eu fui a um lugar e eu queria uma coisa. E essa pessoa falou, não vai ter. Aí depois eu insisti, a segunda vez. Mas eu quero tal coisa. Não pode. Aí eu falei pela terceira vez com a pessoa. Não, mas não dá. Eu falei, não, mas eu quero. Não, mas não dá. Eu acho que eles acharam que o próximo passo era a briga. Porque eu tinha insistido 3 vezes. Falei, mas não custa nada. Eu faço isso, não sei o quê. Não vai. Tá. Peguei minhas coisas. Sei. Esse cara olhando assim. Eu pensei, agora, ou eu vou pro embate, que dava, ou eu saio. Eu saí. Mas, não teve embate? Como assim? Não teve briga? Não. Ela não questionou mais? Não. Eu falei 3 vezes. Gente, dá. Qual o problema? É só fazer isso. É tão simples. Não. Por favor. Não. Nossa, custa nada. É isso. Não. Então tá bom. Ok. Obrigada. Esforça-se. Sabe qual era a minha vontade? Era abrir a cabeça deles, enfiar o que eu queria, fechar e falar, vai fazer o que eu quero. A minha vontade era essa. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês, do que ia adiantar. Eu bati o pé até conseguir. Eu podia falar com o gerente, eu podia falar com o dono. Falei, eu quero isso aqui, que eu tô pedindo não é impossível. Esse povo, eles estão sendo maus. Fiz isso. Sabe por quê? Porque eu tenho testemunhas lá. Eu preciso ter paz com todos. Simples. Porque sem paz e sem buscar a santidade, eu não vou ver o Senhor e você também não. Não me interessa. Às vezes as pessoas perguntam e me contam histórias mais pesadas e falam, minha história tem jeito. Você sabe? Se você já me perguntou isso, o que eu falei pra você? Eu disse sim, sua história tem jeito. Foi isso que eu disse pra você. Sabe por que eu disse? Porque o dia que você buscar ter paz com todos, não a sua paz, mas a paz do Senhor e a santidade, você vai ver o Senhor. Sabe por que os filhos de José, eles foram os netos de Jacó, foram abençoados? Depois a gente vai ver amanhã, a gente vai ver o texto, ele começa assim, Jacó abençoa seus filhos. Ele não abençoa neto aqui não. Mas vocês sabem por que os netos de Jacó, vindos da parte de José, foram especificamente abençoados? Porque José buscou a paz.
Chega uma hora que você vai ter que se sentar na frente dos teus acusadores. E aí você decide pela paz ou pela guerra. Às vezes Deus entrega os nossos acusadores, as pessoas que nos traíram, as pessoas que nos enganaram na nossa frente. E o que você tem feito com isso quando Deus te apresenta essas pessoas? O que você tem, como você tem se apresentado a elas? O que você tem feito? Tem agido com mais violência? Tem agido com mais repulsa? Tem agido com mais confusão ou com paz? Sabe qual é a hora que para o seu conflito? É a hora que você decide pela paz. Sem santidade, sem paz, ninguém verá o Senhor. Sabe qual é o meu desejo nessa manhã? É que o seu coração esteja de fato inclinado a amar, inclinado e desejoso a ter paz com todos. Não tem como. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Jacó, quando vai abençoar os netos, os filhos de José, ele cruza os braços. E aqui já começa a treta. José não gostou. Não, pai, esse aqui é o mais velho. Não, José, não, José, eu sei. Deixa eu te falar. Vai ser assim. O mais velho vai ser maior do que o mais novo. E o mais velho vai ter que aprender a conviver em paz com a grandeza do mais novo. No que você está tendo que aprender a conviver? Qual é o seu desafio? Era impossível perdoar. Eu comecei essa fala hoje dizendo, era impossível, por isso ele foi lá e fez. Era impossível você fazer, por isso você tem que ir lá e fazer. O seu impossível, ele para na medida em que você alcança e tem outro impossível. Era impossível ela amar, era impossível ela perdoar, era impossível ela querer, era impossível ela cuidar, era impossível ela zelar, era impossível, por isso ela foi lá e fez. O que seria o natural? Ofender. O que seria o natural? Rejeitar, repudiar, largar, abandonar, divorciar, separar, não é? Bater, gritar. Eu conversei com uma moça esses dias que na hora do conflito ela pegou uma garrafa, ela bateu na cabeça do marido que ele teve que tomar 6 pontos na cabeça. Ela já tinha batido no rosto dele, ele já estava com o rosto sangrando na hora de um conflito. E nesse conflito eles só estavam brigando. Claro, gente, que nada é do nada. E a gente também não pode dizer, nossa, que moça agressiva. Ela passou muita coisa, mas ela nunca apanhou dele. E também nunca foi agredida. Quando ela recebeu um golpe da vida, e quando a vontade dela não foi feita, porque ela estava com muita raiva, exageradamente com raiva, ela começou a bater no marido. A sogra dela viu, só que a sogra dela era uma senhora. E o marido não respondeu aos ataques dela. Então ele estava apanhando, porque ele não queria ser incorrido na Lei Maria da Penha. A sogra dela pegou e jogou uma água no rosto dela para parar, só para parar. Sabe quando você joga água no gato para ele parar assim? Essa foi a ideia que a sogra teve, porque tinha uma jarra com água em cima da mesa. E ela parou. No que ela parou, ele pegou e jogou a jarra nela, a jarra de água, para ela parar mesmo. Ela toda molhada, foi lá. Ele já estava ensanguentado. Pegou a garrafa e quebrou na cabeça dele. Hoje, o desejo dela de restaurar a casa dela se tornou muito mais difícil. Você voltaria para uma pessoa que você teve que ir para o hospital e tomar 6 pontos na cabeça? Nesse dia, eles estavam brigando por uma coisa corriqueira. Em uma briga corriqueira que tem na cabeça dele. A gente estava numa briga corriqueira, porque ela queria fazer uma coisa, eu não queria. E ela me bateu. E depois ela quebrou uma garrafa na minha cabeça. E eu tomei 6 pontos.
Aí depois a gente quer o favor de Deus. Aí depois a gente quer que Deus resolva as nossas demandas. Como? Se fosse o contrário. Se fosse o contrário. Os homens, eles são naturalmente violentos. Por isso que é importante ninguém aguçar a ira de ninguém. Se ele tacasse um jarro na cabeça dela, ou desse um murro na cara dela, que rasgasse e desse 6 pontos, ele ia preso. Ele não denunciou ela, ele não fez nada. Ele só saiu. Ah, Pilene, esses dois aí não voltam não. Volta. Eu tenho que acreditar em milagres, você também. Mas eu posso te falar uma coisa aqui? Vai tornar muito mais difícil, porque ela sai de um papel de certa para errada. Ela sai de um papel de que precisava de cuidados para aquele papel que é de medo. Quando ele olhar para ela, ele vai ter medo. Eu teria medo. Ele sabe do que ela é capaz. E se ele pensar, e se eu voltar para ela, e se a gente brigar e ela me matar? Ela ficou com tanta raiva dele não fazer o que ela queria. Aí você fala, nossa, mas que mimada. Ela não é mimada. Ela passou muita coisa. Mas chegou uma hora que ela explodiu. Poliana, mas ele mereceu. Não, não mereceu. Alguém merece apanhar. Porque se você tá me dizendo que ele mereceu, então você não tá me dizendo que todo mundo merece a violência. Ninguém tem que ser violentado. Nem homem, nem mulher. Então vai ser impossível. Não, não vai ser impossível. Era impossível. Por isso ela foi lá e fez. E como que ela vai resolver essa demanda? Desse jeito. Buscando a paz e a santidade. Para ouvir o Senhor. Sem santidade, ninguém verá a Deus. O caminho de volta dela é um caminho de restauração, só se for dela. Para ela aprender a controlar a ira. Para ela aprender a controlar o que tem dentro dela. A gente precisa aprender a controlar o que tem dentro da gente. Porque se a gente não conseguir controlar, a gente não vai viver em paz com ninguém. E se você não viver em paz com ninguém, você não vai ver Deus. É muito melhor você começar a controlar o seu comportamento do que ficar o dia inteiro orando. Não adianta ficar o dia inteiro orando e depois ir lá e ser uma pessoa completamente agressiva. Não adianta. Nesse caso dos irmãos, a bênção foi trocada. O mais novo foi abençoado com grandeza. Se o mais velho não aprender a controlar a ira dele por ele ser menor, mas ele não era o primogênito? Ele era o primogênito. Mas as coisas foram assim. Ele não vai viver em paz. Você sabe por que hoje a gente tem uma briga mundial terrível, assoladora, entre Israel e Palestina? É justamente a briga entre dois irmãos. Até hoje. Isso é tão sério que tem devastado o mundo. Ano passado teve ataque, gente morreu por causa de um apartamento. Vocês entenderam? Porque o povo palestino, eles não têm onde ficar. Eles não têm território. Então, eles ficam no território de Israel. Então, houve um pessoal de Israel argumentando um devido apartamento. Só que tem um porém. A justiça de Israel. Vocês acham que entre o povo palestino e Israel, eles vão dar para quem? Para os israelenses. Mas é injusto. Gente, sendo injusto, as coisas aconteceram exatamente assim. E o povo palestino ficou com raiva. E eles começaram a se agredir. Ninguém verá ao Senhor. A grande lição que nós devemos tomar hoje é: reconheça o seu tamanho. Se você reconhecer o seu tamanho, eu reconheço o meu tamanho e eu reconheço os meus limites. Reconheça o seu tamanho e reconheça os seus limites.
Diante de você, do seu tamanho, dos seus limites, o Senhor vai fazer o que é impossível. Não o que é do outro, não o que deveria ser. Ah, deveria o mais velho ter... Não. Então, o limite do mais velho é ser menor do que o mais novo. Esse é o limite aqui do mais velho. A bênção foi cruzada. O limite do mais velho é ser menor do que o mais novo. Mas diante desse limite, o mais velho pode ser extraordinário. Diante do limite dele. Qual é o seu limite? O que Deus pode fazer na sua vida? Vai lá e faz. Você não precisa ter a mesma história que o outro. Você não precisa ter a mesma história que a sua mãe, que a sua avó, que a sua tia, que seu primo. Você pode ir lá e você pode construir a sua história. Você pode ir lá e você pode refazer a sua história. Você pode ir lá e você pode viver algo novo diante do que Deus colocar nas suas mãos. O passo inicial para tudo e toda a palavra que eu tenho falado hoje gira em torno disso, é ter paz com todos. Poliana, não tenho paz com fulano, então vai lá agora e se ajusta com fulano para você ter paz com fulano. Só isso. Ah, não posso, pode. Vai lá. Ah, mas ele foi errado, tudo bem. Ah, mas eu não vou, eu vou me humilhar? Vai. Não é se humilhar, é ser humilde. O termo humilhar na palavra, ele sempre faz referência a ser humilde, não se humilhar de uma forma pejorativa, tá? Então você vai. Porque sem isso você não verá a Deus. E se você não vê a Deus, como você vai ter a sua vida direcionada por Deus? É impossível. Para que Deus toque em você e mude sua sorte, você precisa ter paz com todos. Entenda quem é você. Entenda qual é o teu momento. Entenda qual é a tua fase. Entenda para o que Deus te colocou aqui. E a primeira coisa, o primeiro passo é ter paz com todos. Aqui Jacó estava criando mais uma confusão. Só tem confusão nessa história. Por quê? Porque o irmão ia ter que se submeter a outro. Parece simples, né? Nossa, gente, é tão simples. Qual o problema? Todos. Todos os problemas. Bota você para se submeter a seu irmão. Será que você consegue ter paz com isso? Bota o seu irmão para ser muito maior que você. Ele estava aqui, gente. Ele foi criado comigo. Como que ele cresceu tanto assim? Não dá. Não dá. O maior problema é dentro de casa. Por isso que os ajustes são feitos todos dentro de casa. Eu quero que você alcance o seu impossível. Diante do que Deus, dos limites que Deus tem para você. Sabe, tem uma palavrinha aí, tem uma música da Xuxa que diz assim, como é que é? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar, não é? Vai me dar toda a coragem que puder. E que não me faz forças para lutar. Não é assim. Não é assim, não é tudo que você quiser, não. É diante da sua realidade. Você tem a total capacidade de romper ciclos. E aí eu acredito. Você pode romper ciclos, você pode transpor barreiras, você pode alcançar coisas que ninguém alcançou na sua família e nos seus amigos. Você pode ir além, mas nunca vai ser tudo o que você quiser. Primeiro que para começar a alcançar qualquer coisa em Deus, o que a gente precisa? Ter paz com todos os homens e buscar a santidade, obediência. Sem isso ninguém verá Deus. Ninguém. Tem tanta gente querendo ver Deus, tem tanta gente querendo ouvir Deus, tem tanta gente querendo saber quem é Deus. E ela está com o coração todo amargurado. É impossível. É impossível. Para você sair desse lugar onde você está e ir para o lugar que Deus tem para você. Sabe o que você precisa? Ter paz com todos. Jacó estava criando um problema. Ele amava essa especialidade de Jacó. Qual é a especialidade dele? Por que Jacó veio na terra? Para criar problemas. Brincadeira.
Você vai pegar um que está com expectativa de ser grande e falar, não é você, não é o outro. E aí? Será que ele vai conseguir ter paz? Será que ele vai conseguir se submeter? Será que ele vai conseguir ir no limite dele? A gente precisa amar as pessoas no limite delas. A gente precisa gostar das pessoas no limite delas. A gente precisa ter paz com as pessoas no limite delas também. Tenha paz com todos e seja santo. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Guilherme, eu não consigo escutar o Deus. Eu não consigo. Eu não sei qual é a voz de Deus. Ela não é audível para mim. Tá bom. Tá bom. E como está o seu convívio com outras pessoas? Como anda a dureza do seu coração? Tá mole ou tá duro, igual pedra? Você é a vítima? Você é o acusador? Ou você é aquele que largou o papel de vítima, largou o papel de acusador, colocou a mão no arado e foi conquistar? Deus te chama a conquistar territórios nessa manhã. E os territórios que você tem para conquistar, só você vai poder conquistar. Aí eu te pergunto e eu vou encerrar com isso. Você vai alcançar os territórios que Deus tem para você? Ou você vai morrer no deserto e vai deixar para a próxima geração? Eu não vou morrer no deserto. Eu não vou deixar para a próxima geração aquilo que Deus chamou para eu fazer. E você pode ter certeza que Deus te chamou para fazer algo. Começa tendo, eu não sei o que é, então começa tendo paz com todos e sendo santo. Para que você veja o Senhor. Feche seus olhos e vamos orar, Pai. Em nome de Jesus, te louvamos por essa manhã, Senhor. Te louvamos por essa palavra. Te louvamos porque era impossível, mas a gente foi lá e fez. Um dia, quando a gente olhar para o nosso passado, e o nosso passado é o presente hoje, a gente vai ver como valeu a pena ser fiel, como valeu a pena te amar, te desejar, querer estar contigo todos os dias da nossa vida. Te amamos, te desejamos, que a paz de Cristo seja a nossa essência, que quando a gente for, a tua presença nos acompanhe, nos comandando, nos guiando e nos levando ao caminho da vida eterna. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Amém. Glória a Deus. Seja santo e tenha paz com todos. Mulher, mas tem tanta gente tretado comigo. Então ore. Ore para que o Senhor prepare o momento oportuno para você conseguir ter paz com todos. E seja santo. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Não adianta a gente chegar em Deus com nossas acusações ou os nossos lamores, Deus nem escuta. Se tem uma coisa que Deus não escuta, é você ficar ali o tempo todo rasgando, abrindo buracos no peito de que não tem que abrir. Deus não vai ouvir. Eu fico pensando como Deus faz as coisas pro tempo e ao longo do tempo, se Ele vai simplesmente parar, não vai. Ele não vai parar para ficar, ai meu filhinho, a minha vítima, não vai. Ele vai seguir, ele vai fazer igual aquele rapaz que apanhou. Vai seguir. E agora quem fica? Como fica, Poliana? Vai ter que buscar a paz, vai ter que encontrar o caminho. Vai ter que ter reconhecimentos. Vai ter que ter muita coisa. E você acha que tem volta? Eu acho, gente. Eu acho que tem volta para todo mundo. Para tudo. Mas ela rasgou a cabeça dele. Rasgou. Quantas vezes você já falou que não ia fazer uma coisa e fez? Isso é para vocês verem. Isso é para vocês observarem. Que quando a gente deixa a gente se dominar pela ira, pelo ódio, a gente faz coisas que nem a gente imaginaria. Por isso que você precisa aprender a ter paz com todos e se dominar. Aquele dia, aquela hora. Se ela tivesse tido paz, se ela tivesse tomado banho e deitado, nada disso tinha acontecido. Qual a sua decisão? Qual a sua melhor decisão? Você vai querer sempre o embate ou você vai querer ter paz com todos? Sem santidade, ninguém verá o Senhor.
Um beijo. Fica com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, a gente vai estar aqui para continuar a palavra do Senhor, para a gente poder seguir. Amanhã já é o 49, gente, tá acabando o livro de Gênesis. Nossa, a gente se apega, né? E principalmente Gênesis, que a gente tá do ladinho dele desde dezembro. Pensa, gente, estamos do lado de Gênesis desde dezembro. Passou o dezembro inteiro, passou o janeiro inteiro, passou metade de fevereiro e a gente tá aqui com Gênesis, né? Mas estamos quase encerrando o livro de Gênesis, segunda-feira vai ser o último dia. E a gente vai continuar essa história, essa linda história, que é a história de amor de Deus pela humanidade. Um beijo, fica com Deus e até amanhã.